Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, anti-rubro-negro, que vai participar aqui desse debate comigo. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o like nesse vídeo, que vai se inscrever no canal, vai me desculpar pela minha voz, fruto de muitas lives que eu faço, e principalmente vai deixar o teu comentário. Você sabe que eu leio, eu tenho sinalizado a você dessa leitura por todas as vezes que você escreve. É muito importante que você faça isso, porque assim eu posso até reformar a minha opinião. Já aconteceu isso muitas vezes. Tem muitos streamers que, na verdade, não fazem os seus conteúdos com relação ao chat. Comigo é completamente diferente. Como é um vídeo, então vocês escrevam os comentários de vocês no espaço destinado aos mesmos, que eu vou ler. Te dou minha palavra que não vai ser em vão. É o seguinte: controvérsia do Pedro precisa ter um resultado. Esse resultado aí, independente do que seja, o Pedro tem que ficar no Flamengo. Vai ser muito difícil contratar alguém que seja igual ao Pedro. O Pedro, para mim, vou voltar a falar para vocês, é o melhor centroavante que o Brasil tem. Sangue brasileiro, da pátria, da nossa pátria. Ele é, independente de onde jogue, para mim ele é o melhor. Isso não é clubismo, não. Tem muitos clubes interessados no Pedro, muitos, inclusive aqui no Brasil, e vocês sabem disso. Você pode ficar até tranquilo, porque o Pedro já jogou mais de 7 jogos no Campeonato Brasileiro, não pode se transferir, também tem a Libertadores, Copa do Brasil, não pode mais, ele ficaria inviabilizado para outras equipes, mas mesmo assim ele tem que ficar, e tem que ficar, não é assim como tá, ele tem que ficar jogando, tem que ficar comprometido com o elenco. Bom, então eu gravei um vídeo explicitamente falando que ele era mimado, falando que o Felipe Luiz tinha razão, e realmente tem razão. Ele não poderia, em hipótese alguma, misturar os problemas que ele tem com o Boto, com a gestão do Flamengo, com o profissionalismo dele dentro de campo. Pois é, então eu agora me inteirei que o Pedro teve uma reunião com os jogadores. Ontem eu havia falado o seguinte: olha, o que o Pedro tem que fazer é ir lá dar um abraço no Felipe Luiz, se reunir com os jogadores, parece que o técnico não participou dessa reunião, e dizer assim: olha, realmente não posso misturar, quero explicar aqui para vocês os problemas que eu estou tendo. Aqui todo mundo é profissional, todo mundo vai entender, mas eu quero pedir desculpas a vocês e vou prometer me comprometer. É isso que ele devia fazer, e eu acho que ele fez, porque ele se reuniu ali com os jogadores. Os jogadores vão entender, porque qualquer jogador ficaria realmente chateado com relação ao que aconteceu com ele. Não justifica o que ele fez na semana passada. Dou inteiro apoio ao Felipe Luiz. É ridículo mesmo, eu diria assim, antiprofissional, agir da forma como ele agiu. Isso é uma covardia com a torcida do Flamengo, afeta a torcida. Acho que ele deveria até se pronunciar com relação à torcida. Porém, os jogadores vão entender que o Boto fala pra caramba. O Boto fala muito. Eu fiquei sabendo aí que qualquer um que mande ali uma mensagem para o Boto, ele vai responder. Qualquer um. Isso aí cria uma confusão danada, porque ele acaba falando em vão. Palavras no WhatsApp às vezes são mal interpretadas, são interpretadas de maneira precipitada. Sempre acontece nas nossas vidas, e acontece com ele também. É por isso que ele não tem que falar nada. Não é uma questão de não transmitir transparência, ele não tem que falar nada. Ele é gestor. Uma opinião dele pode ser transformada, ainda que fosse uma vírgula, num parágrafo inteiro, e às vezes até num livro, porque o que ele fez realmente se transformou num livro. Ele tem que ficar calado, e o BAP tem que chamar a atenção dele. Aí você vai dizer assim para mim: Gil, mas peraí, cara renomado, cara que é consagrado em outros clubes, quando ele veio, todo mundo elogiou pra caramba, em função do bom gestor que ele é, porque realmente, né, ele tem nome. Todo mundo falava José Boto, tem que contratar o José Boto, agora sim o Flamengo vai, na verdade, equacionar os problemas. Todo mundo dizia isso. E eu, óbvio, mesmo sem conhecer, com tanta gente
falando sobre o profissional e sendo ele europeu, mais austero, aquele que realmente cobra profissionalismo, aquele que exige o cumprimento do contrato do jogador, mas que exige também que o clube cumpra o seu contrato, eu disse assim, caramba, é o modelo mais importante para o Flamengo. E pode até estar sendo, ele, na verdade, falou ali do scout e contratou o Juninho, que não serviu, teve essa história do Mickey também, o Felipe Luiz disse que pediu a ele um jogador que tivesse essas especificações, aí eu não sei de onde ele tirou o Mickey, nós vamos questionar, etc e tal. Mas o Boto calado é um poeta, e ele precisa ficar calado. Ele precisa entender que tudo aquilo que ele fala reverbera. Eu fiz um vídeo também falando dele sobre cultura, ele precisa se estreitar à cultura brasileira. E os companheiros, obviamente, mandam mensagens para ele, e ele responde. Quando eu digo os companheiros, jornalistas, youtubers, ele responde. Aqueles prints do Mauro César, que tiveram outros prints também, acabaram por conspurcar muito a relação que o Pedro tem com o Flamengo, e aí, erraticamente, o Pedro acaba tomando aquela atitude muito ruim de não se comprometer com os resultados de treinamentos durante a semana. Algo que pode comprometer a imagem dele, aliás, já comprometeu, a torcida está revoltada com isso, e grande parte da nação rubro-negra culpa, com razão, o Pedro por tudo que aconteceu. Só que o Boto não pode passar batido dessa história também. Não dá. Essa história aí de que um erro não justifica o outro, no meu entendimento, ela nunca existiu. Isso aí é um falso dogma, não existe isso. Um erro gera outro erro, são dois erros. Ah, mas você perdeu a razão, o Pedro perdeu a razão. Não, o Pedro não perdeu a razão. O Pedro tomou uma outra atitude e ficou sem a razão com relação à atitude que ele tomou. Mas teve um erro antes. E que erro foi esse? O erro do Boto, gente. E é o erro. Esse erro aí, ele não pode ficar esquecido também. Era muito importante que você soubesse disso. Não pode, não. Vocês entenderam? O Boto erra, o Pedro erra. O Pedro perdeu a razão e aí esquece o erro do Boto? Não, boca e roto, fala muito. Fala muito e precisa parar de falar. Então, o BAP, ou os próprios jogadores, precisam dizer a ele, ô companheiro, é o seguinte... Pô, qual é o motivo que você tem de ficar falando com todos os jornalistas que mandam mensagens para você? Me diga, conta para mim. Quer ser simpático, quer ser transparente? Seja como o Felipe Luiz, fale a verdade. Se é verdade que você quer vender o Pedro por 15 milhões, vá lá, dá uma entrevista e fala. Agora não deixa o Léo. Não fica ali depois escondido no camarim com os teus prints. Na verdade... aparecendo em todos os lugares da mídia e objetos de debates, de manchetes, de programas de televisão e de jornal. Não pode. Ele tem que ficar calado também. Então é o seguinte, eu quero aqui te dizer, o Pedro tá errado? Tá. Vamos cobrar ali de quem tem que cobrar? Sim. Ótimo. E o Boto? O Boto também tem que ser cobrado. Então nessa história aí tem dois vilões. Tem o Boto e tem o Pedro. E é o seguinte, o mocinho corajoso é o Felipe Luiz, que não tem nada com isso. O companheiro tá ali, tá dando ali o treino dele, ele quer resultado, ele tá gerando resultado, é verdade, é frustrante, não é? Ontem, por exemplo, o resultado do jogo do PSG contra o Chelsea. É frustrante você saber que o Flamengo amassou o Chelsea e não chegou lá. É frustrante, mas ganhou do Chelsea. Mal ou bem é algo que a gente tem que considerar. O Flamengo está ali classificado nas competições, tem chance de ganhar. Fez uma partida boníssima agora contra o São Paulo no sábado à tarde. O Flamengo amassou o time do São Paulo, não deu nenhuma chance para o time do São Paulo. Então, meus amigos, é o seguinte, nós temos que aprender a cobrar de quem tem que ser cobrado e nós temos que elogiar quem tem que ser elogiado. Até agora, Felipe Luiz, nota 10, Pedro, nota 0, Boto, nota 0. Tem que acabar com isso. Tem que dizer a ele, Boto, pelo amor de Deus. Agora o Pedro está lá, aos leões.
Tem que estar. Ótimo. Mas é o seguinte, o leão tem muita fome. O leão tem muita fome. A carne do Pedro não vai ser suficiente para alimentá-lo. Tem que jogar o boto lá também. Grande abraço, mais tarde tem live. Espero que você tenha me entendido. Deixa o seu like aí, se inscreva e comente. Põe aí o teu resultado. Diga para mim aí se você, o resultado da tua opinião. Diga para mim aí se você concorda ou discorda daquilo que eu falei. Saudações rubro-negra, meus amigos. Bom início de semana para todos nós.